O que nós vamos estudar agora? Nós vamos começar a ver medida de segurança. Joga para cá. Medida de segurança, o senhor já estudou isso no direito penal comum. E lá é para o inimputável. O doente mental, quando ele é considerado inimputável, ele recebe, ao invés da pena, a medida de segurança. A doutrina chama isso como absolvição imprópria. Nós temos a medida de segurança também no Código Penal Militar, só que com uma diferença. Além de ser aplicável ao inimputável, também pode ser aplicado aos civis e aos militares que sejam condenados com pena superior a 2 anos. E uma dessas medidas de segurança, até você pensa que talvez seria uma pena acessória, mas não é. Por exemplo, nós temos a medida de segurança de proibição de frequentar determinados locais. Beleza? Então, pode o juiz dar uma condenação para um militar condenado com pena superior a 2 anos, que pegou lá detenção, e aplicar a medida de segurança, mesmo ele sendo imputável, ele não é doente mental. E proibição de frequentar determinados lugares, beleza? Também pode dar uma interdição do direito de dirigir, beleza? Fica ali interdição provisoriamente do direito de dirigir, beleza? Imagine que foi um crime militar praticado ali na situação de uma condução de veículo automotor. Pode dar essa questão dessa suspensão e interdição do direito de dirigir, que é uma medida de segurança. Beleza? Nós também temos o exílio local, onde ele vai ter que sair da cidade onde ele mora e ficar em outra cidade por um tempo, no mínimo 1 ano. Beleza? Então, nós temos medida de segurança. É porque quando a gente lembra medida de segurança, a gente vai lembrar só da internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial, beleza? Que é para tratar o doente mental. Mas nós temos essas outras que podem ser aplicáveis aí àqueles que são imputáveis. E nós temos outras medidas também que são chamadas de patrimoniais. Nós vamos ver como que funciona isso no código. Vamos lá? Bom, então o Código Penal Militar traz aí a medida de segurança do artigo 110 até o 120, a nossa medida de segurança do 110 ao 120. Bom, vamos avançar aí. A gente observa, eu trouxe aqui, que as medidas de segurança elas podem ser pessoais, de acordo com a redação do artigo 110, e essas pessoais são chamadas de detentivas, que nós vamos ter a internação em estabelecimento de custódia, que é para o doente mental, ou em seção especial de estabelecimento penal, beleza? Então pode ser num hospital de custódia, em estabelecimento de custódia, ou em uma seção especial dentro do presídio, do estabelecimento penal, beleza? Ou estabelecimento penal militar, se for o caso. Essas são as chamadas detentivas, são esses dois casos, internação em estabelecimento de custódia ou seção especial de estabelecimento penal. E as não detentivas? Bom, a primeira delas é o tratamento ambulatorial. Ele vai para um hospital, faz uma consulta e volta para casa, um tratamento ambulatorial, beleza? Segundo, não detentiva pessoal, interdição de licença para a direção de veículos motorizados, beleza? Temos uma terceira, exílio local. Ele fica por um tempo, sai da cidade onde ele mora e fica por um tempo em uma cidade, outra cidade. D, proibição de frequentar determinados lugares. Vai ter que ter um oficial para poder fiscalizar o cumprimento dessa medida de segurança. O interessante dessas três aqui que nós veremos mais na frente é que ela é de, no mínimo, 1 ano, beleza? Ou cumprimento de até 1 ano na medida, beleza? Só apagar aqui, beleza? Que a gente vai ver mais na frente aqui, só para a gente colocar aqui. Bom, olha só, cassação de licença para dirigir veículos motorizados. Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionamento à direção de veículos motorizados, deve ser cassada a licença para tal fim pelo prazo mínimo de 1 ano, tá vendo? Pelo prazo mínimo de 1 ano. Essa é a cassação de licença para direção. Então isso aí concurso público cobra muito esse decoreba. Exílio local. O exílio local é aplicável quando o juiz o considera necessário como medida preventiva, a bem da ordem pública ou do próprio condenado, consiste na proibição de que esse resida ou permaneça durante 1 ano. Durante 1 ano, pelo menos, tá? Aqui, então, também no mínimo de 1 ano. Proibição de frequentar determinados lugares. A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado durante 1 ano, pelo menos. Então, o mínimo de 1 ano. Nos 3, a gente vai verificar isso aí. Voltando lá naquele slide que a gente colocou essa situação, eu coloquei a palavra no mínimo, pode até manter, beleza? O mínimo de 1 ano nessas 3 aqui. Interdição, exílio local, proibição de frequentar determinados lugares. Beleza? E nós temos as medidas de segurança patrimoniais,
que é a interdição de estabelecimento ou sede, sociedade ou associação, e o confisco, beleza? São essas medidas de segurança. Aonde que está isso? Está nesse artigo 110, ó. As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. Essa redação, inclusive, foi incluída pela Lei 14.088, que veio acrescentar de uma maneira mais sucinta. Já tinha isso, mas agora deu uma melhorada no artigo. As medidas de segurança pessoais subdividem-se em, aí nós temos as pessoais, as detentivas, que compreendem a internação, estabelecimento de custódia, tratamento ou exceção especial, e as não detentivas, compreende o tratamento ambulatorial, consulta, volta para casa, interdição de licença para direção de veículos motorizados, exílio local e proibição de frequentar determinados lugares, tá bom? E as patrimoniais, ó, compreende a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação com confisco. Pessoal, como cai isso na prova? Primeiro cai esse decoreba, você saber quais são elas, faz um mapa mental com aquela slide anterior e o tempo de cada uma dessas pessoais não detentivas, como a gente já viu. Também é importante você saber um pouco que o manicômio judiciário não existe mais. A Lei 14.688 acabou com essa expressão manicômio judiciário e veio trazer agora a expressão no artigo 112 sobre estabelecimento de custódia e tratamento. Acabou o manicômio judiciário. E aí nós temos estabelecimento de custódia, que é o hospital de custódia. Quando o agente é inimputável, nos termos do 48 deste Código, o juiz poderá determinar sua internação em estabelecimento de custódia, hospital de custódia, tá bom? E nós temos sobre o prazo de internação, lembrando que é indeterminado, né? Esse prazo é indeterminado porque é para estabelecer uma cura, para estabelecer também uma medida educativa, mas trazer uma cura, uma melhora desta pessoa que está com doença. E a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Também o tratamento ambulatorial, se você perguntar o tempo. Só que nós temos uma avaliação, que ela é feita de 1 a 3 anos. Então, perdurando enquanto não for verificado mediante perícia médica, feito por uma equipe multidisciplinar, né? A cessação da periculosidade acabou, vai observado que o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, entre 1 a 3 anos, ele faz a perícia para fazer essa análise, se há o caso de se estabelecer o status quo e ele não precisar mais continuar com essa medida. Aí a perícia médica vem falando aqui, de acordo com a nova redação, que vai se realizar ao término do prazo mínimo, que é de 1 a 3 anos, né? Prazo de 1 ano, e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Então, de ano em ano vai, prazo mínimo, faz a perícia e vai repetindo, se determinar o juiz da execução, para ver se ele está em condições, beleza? Nós temos a possibilidade de ter a desinternação ou liberação condicional, tá certo? E aí isso aqui é interessante porque acaba com aquela possibilidade do cara simplesmente ele foi desinternado e agora é total isso aí. Agora nós temos a questão sobre a condição. Ele vai ser desinternado, a desinternação, a liberação será sempre condicional. Ele tem que cumprir umas condições. Porque que for o caso, ele volta, beleza? Devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, praticar fato indicativo de persistente superioridade. Isso aqui teve que ser alterado porque a gente teve vários casos de pessoas que ainda ganhavam a liberação, a desinternação, e depois cometiam um fato. E aí não tinha como mais voltar atrás, porque já tinha sido feita a desinternação. Mas agora colocou um prazo para condição, uma liberação condicional, que nesse prazo de 1 ano da sua liberação, se ele cometer alguma coisa que confirma que ainda permanece a periculosidade, ele vai ter que voltar. E aí ele revoga a condição que tinha dado a ele e ele vai voltar à situação anterior, beleza? E vai ser internado. Durante o período previsto no parágrafo 3º deste artigo, aplica-se o disposto no artigo 92 deste Código, que a gente observou lá sobre as questões referentes à situação da aplicação no 98 acessória e a gente viu no 92 sobre o livramento condicional em diante, tá bom? Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Em qualquer fase da parte ambulatorial, que é aquela questão de consulta, poderá determinar a internação. Ele estava só na fase de consulta voltando para casa, mas pode-se determinar a internação de acordo com a nova lei. Tudo bem? Bom, aí nós vamos observar aqui a possibilidade da substituição da pena de internação, beleza? E aí é o contrário agora. Na hipótese do parágrafo único, que é o semi-imputável, nós temos aqui a figura do semi-imputável, né? Na figura do semi-imputável, eu posso ter,
se o condenado necessitar de especial tratamento curativo destinado aos inimputáveis, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por internação ou por tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos. Então, no caso, o semi-imputável pode ter a substituição e ele receber a questão da internação. Beleza? Superveniência da cura. Sobrevindo a cura durante essa internação, beleza? Pode ele ser transferido para o estabelecimento penal. Estou falando do semi-imputável, né? Que tem a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Lembra disso? Beleza? Não ficando excluído o seu direito do livramento condicional, se for o caso, né? E aí nós temos a persistência do estado da doença. Se ao término do prazo persistir a doença psíquica do internado, condicionante de periculosidade, a internação passa a ser por tempo indeterminado, aplicando-se aquela questão de 1 a 3 anos dos parágrafos anteriores, tudo bem? E uma questão interessante que a gente volta aqui é a respeito do ébrio habitual ou toxicômano. Já tinha falado sobre isso quando eu falei sobre inimputabilidade no artigo 48, que o ébrio, o alcoólatra ou viciado em drogas, ele é tido como um inimputável no artigo 48 do Código Penal Militar. E ele fala aqui, ó, no artigo 113, parágrafo 3º, a idêntica internação para fim curativo, sobre as mesmas normas ficam sujeitos os condenados reconhecidos como ébrios habituais ou toxicômanos. Então, eles vão receber ali a situação de inimputável do artigo 48 e os ébrios habituais ou toxicômanos vão receber essa internação. Joga para cá. Alguns casos que a gente tem na Polícia Militar de desertores, grande parte está envolvendo pessoas com vícios em álcool, alcoolismo. E a pessoa se vicia, começa a beber, e aí vício do alcoolismo, a pessoa tem um dia de trabalhar, não vai, permanece mais de 8 dias ausente, consumada a deserção, após a instrução provisória de deserção. Na maioria das vezes, o juiz, quando vai observar o caso, vai ver que é um caso de um alcoolismo, um alcoólatra. E aí ele vai aplicar o quê? Ao invés da pena, a medida de segurança e vai dar uma internação em estabelecimento psiquiátrico, beleza? E aí, feita essa internação, no prazo mínimo vai ser feita a perícia médica para ver se ele melhorou. Se melhorou, ele vai ser voltado à questão anterior. Na maioria das vezes, com o alcoólatra, eles não dão a internação em estabelecimento psiquiátrico, mas dá só uma medida pessoal não detentiva, que é o tratamento ambulatorial, fazer cursos, ir para um tratamento com o médico, tomar alguns medicamentos para poder se restabelecer e ter condições de vencer o vício, né? E aí, nesse caso, ele vai melhorando, tendo aí a análise da melhora, com 1 ano faz uma perícia e aí ele pode estar tranquilo novamente. Lembrando que feita essa perícia, ele ganhou a desinternação, se for o caso da desinternação, se no prazo de 1 ano ele praticar alguma coisa que verifica algo sobre a periculosidade desse agente, ele volta à situação de internado, beleza? Para que ele se continue assim o tratamento. Aí talvez você me pergunte qual a natureza dessa situação. Isso aqui já caiu em prova. Qual a natureza da internação? E aí ele fala, a internação, voltando aqui, a internação em qualquer dos casos previstos nos artigos precedentes deve visar não apenas o tratamento curativo do internado, senão também ao seu aperfeiçoamento a um regime educativo ou de trabalho lucrativo ou não. Então, não apenas o tratamento curativo, mas o aperfeiçoamento, um regime de educação, beleza? Não simplesmente trazer cura. Educação, aonde ele vai passar por um trabalho, faz parte para ter uma situação de um hábito, né? E esse trabalho ele pode ser com lucro ou sem lucro, beleza? E vai se analisar as questões pessoais desse agente para ter essa razão relacionada à educação e ao trabalho e não simplesmente trazer cura a uma situação, a uma doença, beleza? Bom, a gente analisa aqui agora as medidas de segurança voltadas voltando mais um slide, isso, a 115, a cassação de licença para direção de veículos motorizados, né? Ao condenado por crime cometido na direção ou no relacionamento à direção de veículos motorizados, imagina um policial militar que pratica um crime e ele pratica um crime ali de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pode o juiz, quando for dar a sentença, aplicar a medida de segurança, a pena superior a 2 anos, e aí ele suspender, apesar da expressão da lei não ter sido mudado, cassada, né? A gente viu que lá no 110 foi mudado, ele colocou interditar, né? A licença para tal fim,
pelo prazo mínimo de 1 ano, não é isso? Se as circunstâncias do caso e os antecedentes do condenado revelará a sua inaptidão, beleza? Então, esse prazo para interdição se conta do dia em que termina a execução da pena privada de liberdade, porque senão não tem lógica, né? Ele cumpre a pena privada de liberdade e começa a cumprir essa situação. E se antes de expirar do prazo estabelecido é averiguada a cessação do perigo condicionante da interdição, esta vai ser revogada, beleza? A cassação da licença deve ser determinada ainda no caso de absolvição do réu ou em razão da sua inimputabilidade, beleza? Aí nós temos o exílio local, nós já falamos um pouco, é aplicável quando o juiz considera necessário como medida preventiva, né? A bem da ordem pública ou do próprio condenado, tanto para protegê-lo como para proteger também determinados locais da cidade onde aquela pessoa pode permanecer, e aí vai proibir este condenado de que resida ou permaneça durante 1 ano, pelo menos. Então, a cidade onde ele está, ele vai ter que morar em uma outra cidade, beleza? E aí é bom ir para uma cidade de praia, né? Na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado, beleza? Isso que o juiz vai determinar, né? O parágrafo único traz que o exílio deve ser cumprido logo que cessa ou é suspensa a condicionante à execução da pena privada de liberdade. Bom, a gente volta lá agora, a gente vai ver proibição de frequentar determinados lugares, né? Essa básica é uma medida de segurança, aonde consiste em privar o condenado durante 1 ano, pelo menos, da faculdade de acesso a lugares que favoreçam, por qualquer motivo, seu retorno à atividade criminosa. Beleza? Para o cumprimento dessa proibição, aplique-se o disposto no parágrafo único lá do artigo anterior, quando a gente observou sobre a questão de que, para parágrafo 1 do artigo anterior, o exílio deve ser cumprido logo que cessa, a mesma coisa, né? E é suspensa condicionante a execução da pena privativa de liberdade. Então é óbvio que ele vai ter que cumprir só depois que cessa a pena privativa de liberdade, porque senão não tem lógica, né? E por fim a gente tem as medidas de segurança que são patrimoniais, né? Então tem que ser um crime voltado a um aspecto patrimonial, aonde a interdição de estabelecimento comercial e industrial vai acontecer quando tiver alguma natureza voltada a esse aspecto. Imagine um oficial que foi condenado por um crime de exercício de comércio por oficial. Aí vai ter a interdição de estabelecimento comercial ou industrial ou de sociedade ou associação. Pode ser decretada por tempo não inferior a 15 dias, então até no mínimo de 15 dias, e nem superior a 6 meses. Então vai ser no mínimo 15, tem que saber isso, às vezes, né? Dependendo da banca, no mínimo 15 e no máximo 6 meses. Beleza? Se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio pretexto para a prática da infração penal, beleza? Pode ser também crimes onde ele pratique usando aquele estabelecimento comercial, crimes militares, e aí vai ser interdito esse estabelecimento, beleza? O que é essa interdição? É a proibição de exercer no local o mesmo comércio ou indústria, né? Ou atividade social, beleza? A sociedade ou associação cuja sede é interditada não pode exercer em outro local as suas atividades, beleza? Ele não pode agora abrir em outro local as suas atividades. E por último, a gente vai para o confisco, né? Esse confisco ele é diferente do artigo 109, que fala dos efeitos da condenação, da perda em razão da fazenda nacional. Então o confisco é uma medida patrimonial, né? Que se diferencia do efeito da condenação. Nós temos o efeito da condenação, que é a situação da perda do bem em razão da fazenda nacional, e aí dos instrumentos do crime e do produto do crime. Aqui nós estamos diante de uma situação aonde o Estado vai querer também confiscar esse bem, e aí o juiz, embora não apurada a autoria, aí é uma questão cautelar, beleza? Veja que o efeito da condenação é uma questão voltada a um trânsito, a uma aplicação de uma pena, e aqui nós estamos falando de um efeito cautelar, de um efeito onde nós estamos durante ou a investigação ou durante o processo, apesar que o processo penal militar também traz algumas medidas lá que nós vamos chamar depois de arresto, hipoteca legal, e nós vamos estudar outras medidas lá no Código Penal, Código de Processo Penal Militar. Então, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consista em coisas. Então, aqui é uma maneira cautelar para que posteriormente haja o efeito da condenação. Trazendo uma situação de um inimputável, vai ser o confisco, porque a sentença vai ser de absolvição imprópria. E aí esses bens, essas coisas, vão ser coisas cuja fabricação, alienação, uso ou porte seja um fato ilícito. Uma arma, por exemplo, com numeração raspada, beleza?
E aí nós temos outros exemplos ali de situação de droga, que é ilícito, beleza? Então, 2, que pertencendo às Forças Armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente ou de pessoa não devidamente autorizada. Então, de uso exclusivo aí das Forças Armadas ou das instituições militares estaduais. Coisas abandonadas ou ocultas ou desaparecidas, vai sofrer ali o confisco também. Imagine que uma situação onde foi deixada determinada coisa, determinada porção de droga, mas não tem o autor, poderá ter o confisco até mesmo sem o autor também, beleza? Parágrafo único, é ressalvado o direito do lesado ao terceiro de boa-fé. Isso também no artigo 109 é trazido isso aí. E para a gente terminar essa parte de medida de segurança, a gente observa que essa imposição da medida de segurança, ela é óbvio que vai ser fixada em sentença, beleza? E aí nós vamos ter as condições em que o juiz vai estabelecer isso de acordo com o nosso Código Penal Militar, beleza? E estabelecido isso aí. E essa imposição da medida de segurança não impede o caso da expulsão do estrangeiro. Joga para cá, a gente termina essa aula que tratamos aí sobre efeitos da condenação e medida de segurança. E a dica que eu dou é, veja os 8 tipos de medida de segurança, compare com as medidas, com as penas acessórias, pegue lá as 2 pessoais detentivas, as 4 pessoais não detentivas, beleza? E as 2 patrimoniais, as 8, e compare com as penas acessórias, porque na prova ele pode tentar confundir o senhor, beleza? E para a gente terminar essa aula, a Bíblia diz em Filipenses 4:6 que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos por meio de súplicas as suas petições, por meio de súplicas, orações e ações de graça. É importante a gente elevar ao alto essas nossas aspirações e ansiedades que estamos tentando ter, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!